A pergunta é cruel, mas necessária. Por que as pessoas traem? E, mais ainda, por que alguém trairia a pessoa que ama? A gente busca respostas na psicologia, na carência emocional, na falta de caráter. Mas e se a gente procurasse em um lugar mais sombrio? E se a gente consultasse um dos maiores estrategistas da história, um homem que entendia a natureza humana na sua forma mais crua e egoísta? Estou falando de Nicolau Maquiavel. Você deve estar se perguntando, o que um pensador do século XVI, que escreveu um manual sobre como governar um reino, tem a ver com seu relacionamento? A resposta é tudo. Maquiavel não estava falando só de reis e príncipes. Ele estava falando de poder, de interesse e da natureza humana. Ele nos deu uma lição brutal e realista. Os homens são ingratos, inconstantes, dissimulados e fingidos. Covardes em face do perigo, ávidos de lucro. Forte, né? Mas e se a gente aplicasse essa visão ao nosso dia a dia? E se no lugar de homens, a gente colocasse parceiros? E se a traição não fosse uma falha emocional, mas uma estratégia, ainda que inconsciente, para buscar poder ou benefício próprio? Maquiavel nos ensina que, na maioria das vezes, as pessoas agem por interesse próprio. E no amor, isso não é diferente. A gente entra em um relacionamento buscando algo: segurança, status, afeto, companheirismo. E enquanto esses interesses estão sendo satisfeitos, a gente mantém a lealdade. Mas e quando não estão mais? E se surgir uma oportunidade de conseguir algo que o nosso relacionamento não oferece? O príncipe de Maquiavel não hesitaria em quebrar uma promessa se isso fosse vantajoso para o seu reino. Da mesma forma, uma pessoa pode quebrar o pacto de fidelidade de um relacionamento se sentir que isso a beneficia. É a lógica fria da sobrevivência e da busca por prazer e poder. A traição, sob essa ótica, não é um surto de loucura, mas uma escolha calculada, ainda que irracional no calor do momento. Uma escolha que prioriza o benefício individual acima do bem comum do relacionamento. Maquiavel nos ensina que, na maioria das vezes, as pessoas agem por interesse próprio. E no amor, isso não é diferente. A gente entra em um relacionamento buscando algo: segurança, status, afeto, companheirismo. E enquanto esses interesses estão sendo satisfeitos, a gente mantém a lealdade. Mas e quando não estão mais? E se surge uma oportunidade de conseguir algo que o nosso relacionamento não oferece? Maquiavel não hesitaria em quebrar uma promessa se isso fosse vantajoso para o seu reino. Da mesma forma, uma pessoa pode quebrar o pacto de fidelidade de um relacionamento se sentir que isso a beneficia. É a lógica fria da sobrevivência e da busca por prazer e poder. A traição, sob essa ótica, não é um surto de loucura, mas uma escolha calculada, ainda que irracional no calor do momento. Uma escolha que prioriza o benefício individual acima do bem comum do relacionamento. Maquiavel também nos lembra que a confiança é uma ilusão. Ele diria que é muito mais seguro ser temido do que amado. E nos relacionamentos a gente age ao contrário. Busca o amor, a confiança, a lealdade incondicional. Mas e se a gente se deparasse com a realidade de que a lealdade de alguém só dura enquanto a conveniência dela também dura? Essa é uma reflexão dura, eu sei, mas é uma reflexão libertadora, porque ao entender a traição não como uma falha moral única, mas como um resultado previsível da natureza humana, a gente pode parar de se culpar. A gente para de se perguntar o que fez de errado e começa a se perguntar o que a minha parceira ou parceiro estava buscando. E mais importante, o que eu preciso para me proteger. Na primeira parte, a gente mergulhou na visão crua de Maquiavel sobre a natureza humana e o interesse próprio. Agora, vamos afundar um pouco mais, para entender como essa natureza se manifesta na prática, especialmente no campo minado da confiança e da intimidade. Maquiavel era um mestre em decifrar as aparências. Para ele, um príncipe não precisava ser virtuoso, mas precisava parecer virtuoso. Ele precisava parecer piedoso, fiel, honesto e religioso, mesmo que na realidade fosse o oposto. E aqui está a sacada. Essa mesma lógica se aplica em um relacionamento. A pessoa que trai não necessariamente se apresenta como um vilão. Pelo contrário, ela se esforça para manter a fachada.
Pense comigo, por que o traidor se dá o trabalho de mentir, de esconder? Porque ele entende intuitivamente que a aparência de lealdade é fundamental para manter o status quo, para manter a segurança, o conforto e, sim, o afeto do parceiro. A traição não é só o ato em si, é a dissimulação que o antecede e o encobre. É a máscara da virtude que a pessoa usa enquanto age como o mais puro egoísmo. Maquiavel diria que o maior perigo não é o inimigo declarado, mas o amigo que se disfarça. A traição é particularmente dolorosa porque ela não vem de fora, mas de dentro do seu círculo de confiança. O traidor age como um espião na sua própria casa, manipulando a percepção da realidade para proteger seus próprios interesses. Ele precisa ser um ator, um mentiroso habilidoso, para manter a narrativa de que tudo está bem. Mas e a vítima? Onde a gente se encaixa nisso? Maquiavel nos dá uma pista. Ele diz que o príncipe deve sempre estar em guarda, nunca confiar cegamente. A gente é ensinado a confiar, a se entregar, a acreditar. E a traição, para o estoico, é a prova de que essa confiança era frágil. Mas para Maquiavel, é a prova de que a sua vigilância foi insuficiente. Ele não culparia o traidor por agir de acordo com a sua natureza. Ele questionaria a inocência e a cegueira de quem foi traído. Isso não significa que você deva viver num estado de paranoia. A ideia não é transformar o amor num jogo de xadrez, onde cada movimento é suspeito. Mas a visão de Maquiavel serve como um lembrete brutal. As pessoas não são o que dizem ser. Elas são o que fazem. E o caráter de alguém, no final das contas, não é revelado por palavras, mas por ações, especialmente aquelas que são feitas quando ninguém está olhando. Então, como a gente usa essa lição na prática? A gente se torna um observador. A gente para de ouvir apenas o que é dito e começa a prestar mais atenção ao que é feito. A gente aprende a identificar a discrepância entre a máscara e a realidade. A gente entende que o amor mais verdadeiro não está em promessas vazias, mas em ações consistentes e, acima de tudo, integridade. A gente já falou da natureza humana segundo Maquiavel e da arte da dissimulação. Agora, vamos virar o jogo e analisar a traição por um ângulo que pouca gente ousa. A traição como um sinal de fraqueza. Sim, você ouviu bem, fraqueza. A gente costuma ver o traidor como alguém forte, que tem o poder de nos ferir. Mas Maquiavel nos faria a seguinte pergunta: por que um indivíduo precisa de engano, mentira e traição para conseguir o que quer? A resposta é simples: porque ele não tem a força, a coragem ou a integridade para conseguir de outra forma. A traição, na visão maquiavélica, não é um ato de poder supremo. É um reconhecimento da própria impotência. O traidor não consegue se comunicar, não consegue ser honesto sobre seus desejos, não consegue enfrentar as consequências de suas escolhas. E por isso, ele opta pelo caminho mais fácil, mais tortuoso, o engano. Ele age nas sombras porque não tem a coragem de agir na luz. Maquiavel diria que o príncipe que precisa mentir para o seu povo já está em uma posição fraca. A mentira é o último recurso de quem não tem legitimidade. O mesmo vale para a traição em um relacionamento. O traidor não tem a legitimidade moral para dizer a verdade. Ele não tem a força para ser transparente sobre seus desejos, suas insatisfações ou suas necessidades. Ele se esconde na mentira porque tem medo de perder. Medo de perder a segurança, o conforto, a aprovação. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão desconfortável. Se a traição é um ato de fraqueza, o que isso diz sobre a vítima? Isso nos liberta de um peso enorme. A traição não é um reflexo do seu valor. Não é porque você é insuficiente. É um reflexo da falta de caráter e da covardia do outro. Essa perspectiva é um balde de água fria na nossa tendência de internalizar a culpa. Onde eu errei? O que eu poderia ter feito de diferente? Maquiavel daria de ombros e diria: você se esqueceu de que os homens são maus por natureza e que se a sua confiança foi quebrada, foi porque você deu a alguém um poder que ele não merecia. A grande lição aqui é que o poder real não está em ter o controle sobre o outro, mas sim em ter o controle sobre si mesmo. O traidor busca poder fora de si, em aventuras, em segredos. A pessoa que age com integridade, mesmo diante da traição, encontra o poder dentro de si.
A sua força não é a do príncipe que mente para se manter no trono, mas a do homem que é honesto e transparente, mesmo que isso signifique perder o trono. A traição, na verdade, é um teste da sua capacidade de enxergar a realidade como ela é, de não se deixar enganar pelas aparências e de se manter fiel aos seus próprios princípios, mesmo quando o mundo ao seu redor desaba. É um teste que, se você passar, vai te tornar infinitamente mais forte. No próximo e último bloco, a gente vai juntar tudo isso. Vamos falar sobre a reconstrução da sua vida a partir da visão de Maquiavel. Não a reconstrução da confiança no outro, mas a construção de uma fortaleza interna que nenhuma mentira ou traição pode abalar. A gente mergulhou na natureza humana, na dissimulação e na fraqueza do traidor, tudo sob a ótica de Maquiavel. A pergunta que fica é: como a gente usa tudo isso para reconstruir a nossa vida? A resposta de Maquiavel não seria sobre perdão ou cura emocional, mas sobre poder. Não o poder sobre o outro, mas o poder sobre si mesmo. Para Maquiavel, o príncipe que perde seu reino precisa, antes de tudo, entender por que perdeu. Onde estava a sua ingenuidade? Onde ele confiou demais? Da mesma forma, a sua reconstrução começa com uma autoanálise fria e impiedosa. A gente precisa parar de chorar as pitangas e começar a analisar a situação com a mente de um estrategista. Onde você baixou a guarda? Que sinais você ignorou? Que informações você não quis ver? O objetivo não é se culpar, mas aprender. A traição é uma visão brutal sobre a realidade. E a primeira lição é: não existe amor incondicional, sem condições. Maquiavel diria que o amor é um sentimento inconstante e que a lealdade é um contrato que dura enquanto é vantajoso para ambas as partes. Isso pode soar cínico, eu sei, mas é também a visão mais realista que existe. E ao aceitar essa realidade, você para de esperar o impossível e começa a construir a sua felicidade em bases mais sólidas. A sua reconstrução agora tem um foco claro: a autonomia. O príncipe maquiavélico não confia em ninguém. Ele constrói seu poder, sua força e sua segurança com as próprias mãos. E você deve fazer o mesmo. Sua paz, sua felicidade e sua autoestima não podem, em hipótese alguma, depender de outra pessoa. Elas precisam ser forjadas dentro de você, pelo seu trabalho, pela sua integridade e pela sua capacidade de se sustentar emocionalmente. Maquiavel diria que o homem que foi traído e se torna amargo, ressentido e desconfiado de todos é um tolo. Ele permitiu que a fraqueza do outro o tornasse fraco também. O homem sábio, ao contrário, usa a traição como uma lição para se tornar mais sagaz, mais forte e, acima de tudo, mais independente. A sua tarefa agora não é buscar um novo relacionamento para preencher o vazio. A sua tarefa é preencher o vazio com a sua própria substância. É reconstruir a sua fortaleza interna, aquela que Maquiavel tanto falava, uma fortaleza inabalável, não por ser protegida por paredes, mas por ser habitada por um ser humano que entende a natureza do poder, da fraqueza e da própria condição humana. A sua vitória não será de encontrar alguém que nunca te traia. A sua vitória será de se tornar um homem que, mesmo que seja traído, não será destruído, porque o seu valor não está nas promessas que te fizeram, mas na integridade que você tem. E essa, meu amigo, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Obrigado por estarem comigo nesse mergulho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Disciplina do Vazio e de deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.